Pode começar, doutora Viviane. Tá ótimo, então. Então, boa noite a todos. A gente agradece a presença e espera que seja, assim, uma videoconferência em que a gente vai ter muita troca, com certeza vão vir muitas informações novas e que vão dar aí um respaldo para o trabalho do pediatra e do oftalmopediatra para frente com relação ao glaucoma. A gente, esse mês de maio, é um mês que é o mês nacional de combate ao glaucoma, por isso que eu, por acaso, tive um contato, por acaso não, através de um material que a doutora Cristiane Rolim, que é presidente da Sociedade Brasileira do Glaucoma Pediátrico, organizou para os pediatras, e aí, conversando com ela, nós combinamos e ela tornou possível, junto com mais 2 convidados aqui hoje, que nós pudéssemos fazer essa reunião voltada para pediatras e oftalmopediatras com o tema do glaucoma. A SOPERJ agradece, eu agradeço em nome da doutora Kátia, que é a nossa presidente, a presença de vocês aqui, doutora Cristiane, doutora Cláudia, doutor Bruno, e nós vamos, então, começar essa nossa videoconferência, então, falando do glaucoma pediátrico. Eu quero deixar vocês à vontade para mandarem as mensagens de perguntas pelo chat, a gente vai anotar, e se todos concordarem, ao final, eu vejo as perguntas que vieram e passo para vocês. Eu acho que flui melhor, né, do que se a gente for interrompendo. Nós hoje, então, vamos abordar o glaucoma pediátrico e nós vamos ter uma programação com o doutor Bruno Sporcati, abrindo a videoconferência, falando sobre a nova classificação do glaucoma pediátrico. A seguir, a doutora Cláudia Bastos vai falar do glaucoma primário congênito, e nós encerramos, então, com a doutora Cristiane Rolim, falando sobre a epidemiologia do glaucoma na infância. Ela vai falar um pouco também sobre o projeto que ela está desenvolvendo na Sociedade Brasileira de Glaucoma Pediátrico. O doutor Bruno, já vou fazer as apresentações, então, agora. O doutor Bruno Sporcati é doutor em oftalmologia pela Unifesp e é membro do setor de glaucoma, staff do setor de glaucoma da UFRJ. A doutora Cláudia Bastos é mestre em oftalmologia pela UFRJ e é responsável pelo setor de glaucoma do Hospital dos Servidores do Estado. E a doutora Cristiane Rolim de Moura é oftalmologista, é mestre, doutora e pós-doutora pela Unifesp e é presidente atual, e Cristiane me corrige até, eu acho que é fundadora da Sociedade Brasileira do Glaucoma Pediátrico. Então, eu vou passar para a primeira apresentação do Dr. Bruno, e lembrando que estamos à disposição para todas as perguntas que serão respondidas ao final, e pedindo que todos lembrem de deixar as câmeras e os microfones desligados, tá bom? Bruno, você pode começar então. Obrigada a todos a presença. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite. Viviane, muito obrigado, é um prazer. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Está aparecendo direitinho aí? Sim. Sim, doutor, pode continuar, por gentileza. Ótimo. Maravilha. Então, gente, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Sporcati. Vou falar para vocês hoje sobre a classificação do glaucoma na infância. Esse foi um tema que mudou um pouco recentemente, e uma normatização dos termos que a gente precisa utilizar para classificar esses pacientes é importante para a gente poder desenvolver no país uma série de estudos que permitam que a gente consiga determinar a epidemiologia, alocar os recursos de uma maneira adequada para o tratamento dessa patologia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com eventuais materiais que possam aparecer aqui. E falando para a população, para os médicos que estão aqui hoje, que não são oftalmologistas, né, a definição de glaucoma é que ele é uma doença neurodegenerativa de etiologia multifatorial que compreende inúmeras afecções do globo ocular que, em comum, tem a lesão progressiva do nervo óptico. Então, o glaucoma ele é uma neuropatia óptica. E a gente traz do conhecimento geral, né, um conceito muito enraizado, muito vinculado com a pressão intraocular. Então, quem nunca ouviu falar, ou que não já recebeu um paciente, não tem recebido um paciente que diz que o glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Na verdade, o glaucoma ele é uma
caracterização de uma lesão no nervo óptico, na qual a pressão intraocular é o principal fator de risco. Essa pressão intraocular em indivíduos normais, ela é estatisticamente determinada como 10 a 21 milímetros de mercúrio, e aqueles pacientes com glaucoma, a maior parte deles tem uma pressão acima desse valor. Não quer dizer que todo indivíduo com valores de pressão acima desse limite apresentem glaucoma, nem quer dizer que pacientes com pressões normais não venham a desenvolver essa patologia. Mas a dúvida é por que essa pressão intraocular ela se eleva, né? Por que a gente tem uma pressão alta no olho? O globo ocular ele é preenchido por um líquido chamado humor aquoso. E quando há um desbalanço entre a produção e a drenagem do humor aquoso, a gente tem uma elevação dessa pressão intraocular. O humor aquoso ele é produzido por uma estrutura que fica por trás da íris, chamada corpo ciliar. E esse líquido ele precisa ganhar a câmara anterior, passando entre a íris e o cristalino. E na câmara anterior ele é drenado através de uma malha chamada malha trabecular, que fica bem no ângulo formado entre a córnea e a íris, e da drenagem desse humor aquoso, através do canal de Schillen, ele vai ganhar o nosso sistema venoso e aí assim drenado de uma maneira contínua. Se a gente tem uma produção, ou melhor, se a gente tem uma deficiência na drenagem desses líquidos, seja por um problema na malha trabecular, seja porque essa malha trabecular está obstruída pela íris em casos de um glaucoma de ângulo estreito, nós temos a elevação da pressão, e se nós temos a elevação da pressão, a gente tem o principal fator de risco para o desenvolvimento da lesão no nervo óptico. Então é mais ou menos essa história do glaucoma. Na maior parte dos indivíduos, seja eles adultos ou crianças, a gente tem uma elevação da pressão por uma dificuldade da drenagem do humor aquoso, gerando assim uma lesão no nervo óptico. Mas nas crianças tem uma pequena diferença, né? Tem detalhes a mais que a gente precisa prestar atenção. Não se caracteriza apenas o glaucoma por uma lesão progressiva do nervo óptico. Vocês estão vendo aqui um nervo absolutamente normal para um nervo com muita alteração. São diversos sinais presentes nesse nervo óptico, no qual a gente chama a atenção aqui para o aumento da escavação. Nas crianças, em especial naquelas crianças com menos de 3 anos de idade, o aumento da pressão ela pode provocar uma distensão do globo ocular. Então, isso acarreta a uma série de alterações anatômicas no olho dessa criança, que vocês podem ver aqui nessa imagem, uma simetria importante entre os dois olhos, que vai gerar, entre outras situações, a lesão no nervo óptico, mas também um aumento da miopia, alterações na córnea, eventualmente opacidades que venham a prejudicar a passagem da luz, desenvolvendo até uma baixa de visão permanente nessas crianças. O que deve chamar a atenção de um pediatra no consultório, né? Quais são os detalhes da história, o que a gente pode observar de uma maneira muito direta e muito direcionada para os pacientes, para os não oftalmologistas. Então, aumento do diâmetro da córnea, aumento do globo ocular, assimetria no tamanho do olho, são detalhes aí que a gente precisa lembrar que pode acontecer secundário ao aumento da pressão. Opacidades na córnea, perda na transparência da córnea, elas também podem ocorrer secundário a essa distensão do globo ocular. E veja que uma situação como essa, a gente conseguiria detectar através do teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho, uma vez que a gente vai ter a diminuição desse reflexo ou mesmo a ausência de um reflexo vermelho. E outros detalhes, a Cláudia vai comentar isso um pouco melhor da aula de glaucoma congênito primário, sinais como lacrimejamento, fotofobia, blefaroespasmo, uma criança que está sempre com muita reação à luz, são sinais que a gente precisa prestar atenção e referenciar o quanto antes essa criança para um atendimento especializado. No adulto, a classificação do glaucoma ele é muito já bem batido, já é muito antiga, né? A gente classifica como casos de glaucoma primário, seja o glaucoma primário de ângulo aberto ou glaucoma primário de ângulo fechado, e diversos glaucomas secundários, né? Então, na verdade, entre todas essas patologias aqui, a gente tem em comum a lesão no nervo óptico, mas a patogenia de todas essas lesões aqui, elas são absolutamente diferentes. E em criança se estigmatizou que todo caso de glaucoma era um glaucoma congênito, né? Inclusive, em grandes universidades, aquele setor que atende a criança é chamado de glaucoma congênito.
Na verdade, ela não é exatamente assim, e para isso a gente montou essa aula, e essa aula é toda baseada nesse livro do consenso de glaucoma na infância. Esse consenso ele veio após a reunião desse grupo. A professora Cristiane Rolim participou do desenvolvimento desse consenso, e aqui foi determinado exatamente quais os critérios para a gente dizer que essa criança tem glaucoma e exatamente qual tipo de glaucoma ela vem apresentar. Para a gente dizer que uma criança tem glaucoma, ela precisa ter 2 ou mais critérios do que eu vou apresentar aqui, então pressões acima de 21 milímetros de mercúrio, alterações na córnea, como rupturas na membrana de DCM, que é uma camada mais interna na córnea, chamada estrias de Rabi, edema corneano levando à opacificação da córnea, aumento do diâmetro da córnea, aumento do tamanho da escavação do nervo óptico, da lesão presente no nervo, progressão da miopia, discos ópticos com esse aspecto relacionados a uma miopia elevada, assim como alterações campométricas compatíveis com a lesão no nervo óptico. Dessas aqui, talvez a lesão no campo visual seja aquela mais difícil de a gente detectar numa criança, mas todos esses outros critérios aqui, né, num exame ambulatorial ou num exame sob narcose, são fáceis da gente detectar. E com isso, a classificação do glaucoma na infância, ela fica como glaucomas primários, e aqui a gente inclui o glaucoma congênito primário, que vai ser tema da próxima aula, o glaucoma juvenil, que é aquele glaucoma que surge em crianças a partir dos 5 anos até os 35 anos de idade, e os glaucomas secundários, que foram divididos em glaucomas associados a anomalias oculares não adquiridas, glaucoma associado a doenças sistêmicas não adquiridas, glaucoma associado a condições adquiridas e glaucoma secundário após a cirurgia de catarata, né? Isso talvez fosse um subtipo de um glaucoma associado a condições adquiridas, porém o peso dele na epidemiologia, em especial de países desenvolvidos, é tão grande que ele foi separado e ganhou uma classificação exclusiva. Isso é importante para a gente entender como é a nossa população, o que a gente tem e qual o perfil de pacientes que nós temos nos nossos serviços. Esse trabalho aqui é um trabalho orientado pela doutora Cristiane Rolim, é o trabalho de mestrado da doutora Nara Lopes, e a ideia foi usar esse fluxograma de classificação na população existente no setor de glaucoma na infância da Escola Paulista de Medicina. Então, ele foi um estudo retrospectivo de 2010, com pacientes de 2010 e 2018, realizado na Unifesp. Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Nesse cenário, foram incluídos indivíduos suspeitos, ou seja, aqueles indivíduos que tinham apenas um critério dentre os anteriormente citados, e todos aqueles com algum tipo de diagnóstico de glaucoma na infância. Foi revisado idade, sexo, diagnóstico preciso daquele paciente, qual olho acometido, acuidade visual e características clínicas. Dentre os pacientes examinados, 128 olhos foram excluídos porque eles não preenchiam nenhum dos critérios de inclusão, eles não preenchiam nenhum daqueles critérios sequer para suspeita e talvez eles não estivessem adequadamente alocados no setor de glaucoma na infância. E reparem nessa tabela, a tabela longa, eu vou chamar a atenção para um dado aqui, que é a principal prevalência dos tipos de glaucoma na infância. Na nossa realidade, no setor de glaucoma na infância da Unifesp, o glaucoma congênito primário é o principal tipo, é o mais prevalente, quase 44% dos olhos acometidos, a maior parte deles com envolvimento bilateral e a maior parte desses indivíduos do sexo feminino. Repare que a principal faixa etária acometida, isso no momento do diagnóstico, era aqueles pacientes menores de 1 ano de idade, e esse aqui é o impacto na acuidade visual dessas crianças. Então, na última visita foi feita a medida da acuidade visual. Então, 20/20 seria aquela visão normal. Repare como poucos pacientes têm essa classificação. 20/200 significa que esse indivíduo enxerga 20 pés, e que uma pessoa normal enxerga 200 pés. Então, uma visão muito pior, ela seria 10 vezes pior do que a de um indivíduo normal. E nós temos aqui uma grande quantidade de pacientes que têm uma visão ainda pior do que isso, né? Pacientes que só enxergam movimento de mãos, ou seja, uma mão passando na frente dele, ou mesmo aqueles que têm uma visão tão baixa a ponto de só perceber a luz. Então, é uma doença que tem uma
o principal tipo de com a maior prevalência é o glaucoma congênito primário, e dentre esses pacientes nós temos um N considerável de indivíduos com uma visão muito baixa. E quanto ao uso da classificação, repare que praticamente todos os indivíduos com glaucoma associado a condições não adquiridas, a condições associadas a anomalias oculares adquiridas ou a condições adquiridas, eles tiveram alguma modificação na sua classificação, que é o que mostra aqui essa tabela. E nós temos uma gama imensa de patologias que cursam com glaucoma, como Sturge de Weber, neurofibromatose, uma série de síndromes aqui extremamente raras, como a tricotiodistrofia, síndrome de Noonan, ou outras doenças metabólicas. Então, eram quadros que a gente praticamente colocava glaucoma associado a alguma condição não adquirida, mas que hoje a gente consegue reunir numa classificação só. Isso vai ser importante para a gente poder desenvolver estudos que contemplem e consiga comparar com outras populações e outras publicações. Então, para o fluxograma do nosso diagnóstico, hoje a gente observa se há algum caso, algum desses critérios, e se esse indivíduo tem apenas um critério, a gente diz que ele tem a suspeita de glaucoma, e a nossa função aqui é confirmar a pressão intraocular aumentada. Se ele tem 2 ou mais desses critérios, é preciso saber se ele foi submetido à cirurgia de catarata. Se ele estiver submetido a essa cirurgia, a gente chama esse glaucoma como um glaucoma após a cirurgia de catarata. Se isso não ocorre, se a gente não tem esse critério, a gente vai observar se ele tem alguma anomalia congênita, seja ela ocular ou uma síndrome sistêmica, e se na presença de um envolvimento sistêmico, ele é classificado como um glaucoma associado a síndromes sistêmicas não adquiridas. Na ausência de um envolvimento sistêmico, então o paciente recebe a classificação de um glaucoma associado a síndromes oculares não adquiridas. Se ele não tem nenhuma anomalia congênita, seja ela ocular ou sistêmica, a gente vai olhar se ele teve algum antecedente de trauma, algum uveiite, algum tumor intraocular, se esse paciente precisou usar corticóide durante muito tempo, ou se ele apresentou uma retinopatia da prematuridade. Se sim, aí ele recebe uma outra classificação, que é o glaucoma associado a condições adquiridas. E se não, a gente precisa olhar o tamanho do globo ocular, porque se ele não apresenta um globo ocular aumentado, provavelmente esse indivíduo apresentou elevação da pressão acima dos 3 anos de idade, a ponto de não ter gerado nenhuma alteração anatômica no globo ocular, nenhuma alteração relacionada ao tamanho desse olho, e aí ele seria classificado como um glaucoma juvenil. Se ele tem uma distensão do globo ocular, se o globo ocular ele tem valores acima da curva de normalidade para esse indivíduo, e na presença de alterações à agonioscopia, na malha trabecular, aí esse indivíduo ele recebe a classificação de glaucoma congênito primário, e esse sim é o tipo mais prevalente. Eu queria deixar como uma mensagem final para vocês, em especial para os pediatras, né, as quantidades de doenças sistêmicas não adquiridas que podem cursar com glaucoma, e talvez a gente precise ter um pouco mais de atenção e encaminhar esse paciente para uma avaliação oftalmológica mais cedo, né? Então, doenças do tecido conjuntivo como síndrome de Marfan, Weill-Marchesani, Stickler, doenças metabólicas como homocistinúria, síndrome de Lowe e mucopolissacaridoses, as facomatoses, como a neurofibromatose, síndrome de Sturge de Weber e a variante Klippel-Tremonheim-Weber, doença de Rubinstein-Tab e a rubéola congênita. Então, talvez sejam essas patologias que vocês com certeza vão ver muito antes da gente, seriam as doenças que a gente deve ficar mais atento e encaminhar para um serviço oftalmológico especializado. É difícil a gente conseguir achar um serviço, em especial aqueles que têm um oftalmo pediatra habilitado ou um glaucomatólogo que saiba fazer a abordagem e a condução desses casos. Então, para isso, é um dos trabalhos da SBGzinha, que é a Sociedade Brasileira de Glaucoma Pediátrico. A professora Cristiane Rolim é a fundadora e a atual presidente, ela é uma afiliada da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e no site existem algumas informações, tanto para o médico quanto para os pais dessas crianças que poderem procurar, até para serem direcionados de uma maneira mais rápida para um serviço que possa fazer o acompanhamento deles. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Excelente.
Isso é uma coisa que a gente sempre conversa com os pediatras quando a gente está em algum evento, quando encaminhar para o oftalmologista, né? Então, essa questão das doenças do Torch, Rinato, síndromes, quaisquer que sejam, sempre estar encaminhando, porque muitas vezes vão ter comprometimentos oftalmológicos associados e que a gente só vai ver se pesquisar, só vai achar procurando, né? Então, as perguntas para o doutor Bruno, por favor, podem colocar no chat, no final da apresentação eu passo para você. Pode ser, Bruno? Sim, claro. Tá ótimo, então. Então, agora a gente convida a professora Cláudia para poder falar sobre o glaucoma congênito primário. Boa noite a todos. Obrigada, Viviane, pelo convite para estar aqui com a Sociedade de Pediatria e a gente conversar um pouco com os pediatras. Eu sou oftalmologista, não sou oftalmopediatra, eu sou especialista em glaucoma. E há cerca de 10 anos eu entrei nesse universo que é difícil, penoso, mas apaixonante do glaucoma pediátrico. Vou compartilhar aqui a minha tela. Muito bem. Oi, doutora, antes da senhora começar, tem esse quadradinho, só minimiza, por gentileza. Esse da esquerda? Isso. Perfeito, aí só clica de novo no... Isso, obrigado, doutora. Tá, ok. Então, o Bruno já adiantou várias coisas. O glaucoma congênito primário, ele é uma anomalia do desenvolvimento do sistema trabecular. Como ele mostrou, o sistema trabecular é o local onde há o escoamento do humor aquoso, que é produzido no olho para o sistema sanguíneo. Quando há uma obstrução da drenagem do humor aquoso por uma malformação nesse trabeculado, existe um aumento da pressão ocular. E esse aumento ele gera alteração tanto no segmento anterior e posterior do olho, porque na criança o colágeno é imaturo, então ele é distensível. Com o aumento da pressão, há uma distensão do olho, acometendo todo o segmento anterior e posterior. Como ele já mencionou, a manifestação do glaucoma congênito primário ela pode ser dividida em neonatal, quando acontece até o primeiro mês de vida, infantil entre 1 mês e 24 meses, e tardia, quando a criança aparece com glaucoma com mais de 24 meses. Então, aqui é um desenho esquemático do ângulo que ele mostrou na aula dele. Então, o ângulo entre a córnea e a íris aqui em azul. Então, as estruturas que compõem esse ângulo, né, como ele já mostrou, aqui em branco a córnea, a esclera, ela faz 2 projeções aqui no ângulo da câmara anterior, o corpo ciliar, que é a estrutura que produz o humor aquoso, e a íris. Então, o humor aquoso é produzido... Vocês estão vendo a seta que eu estou mostrando? Sim, estamos vendo. Então, o humor aquoso é produzido no corpo ciliar, passa aqui, fica o cristalino, ele passa entre o cristalino e a íris, atinge a câmara anterior e escoa nesse local onde está esponteado aqui. Em toda essa extensão, fica a malha trabecular, que é aquele local onde ocorre o escoamento do humor aquoso. Esse humor aquoso vai cair no canal de Schlemm, que é um ducto que coleta esse humor aquoso, e depois esse aquoso cai na circulação sanguínea. Então, no glaucoma congênito primário, o que acontece? No feto, existe um tecido preenchendo esse ângulo da câmara anterior, e ele tampa, obstrui o local do trabeculado. Com a evolução, esse tecido, por um processo de reabsorção, clivagem, ele vai desaparecendo da parte anterior do trabeculado, e até que ao final da gestação, o trabeculado fica exposto, e o aquoso, então, pode atingir o trabeculado e ser drenado para o canal de Schlemm e circulação. No glaucoma congênito primário, ocorre uma interrupção do desenvolvimento do olho, mais ou menos no 7º mês de vida intrauterina. Então, aquele tecido que teria desaparecido ao final da gestação,
ele permanece aqui obstruindo a passagem do humor aquoso para o canal de Chilem. Sobre a epidemiologia do glaucoma congênito primário, a doutora Cristiane vai falar em seguida. Então, o diagnóstico do glaucoma congênito primário. Na anamnese, a gente vai conversando com os pais, eles vão dizer quais sinais que eles observaram. Geralmente, é muito observado por eles o aumento do tamanho do olho e uma opacidade da córnea, que pode surgir subitamente. A tríade clássica dos sintomas do glaucoma congênito primário são fotofobia, blefaroespasmo e lacrimejamento. Então, a criança pode apresentar esses sintomas ou não, como eu vou mostrar mais adiante. Às vezes, a percepção é somente pelos sinais que os pais observam. Então, na história da doença, tem-se que observar com atenção quando foi o início dos sintomas, porque quanto mais cedo esses sintomas aparecerem, logo ao nascimento, isso significa o quê? Que já havia uma pressão aumentada na vida intrauterina, sugerindo para a gente que a anomalia no ângulo da câmara anterior é mais acentuada. Então, a pressão já fica alta dentro, na vida intrauterina, e a criança já nasce com características de glaucoma congênito. Então, isso gera um prognóstico pior. A evolução também, a sequência de evolução dos sintomas que a criança possa apresentar. E também, assim, quanto tempo que ela está apresentando esses sintomas? Porque isso também vai ter uma repercussão. Quanto mais tempo a criança demorar para ser atendida, pior vai ser o prognóstico no tratamento. Como o Bruno falou, existem as doenças que têm que ser investigadas, que podem gerar o aparecimento de glaucoma. Agora, existem outras doenças, como conjuntivite, por exemplo, ou obstrução congênita do ducto nasolacrimal, que aqui eu vou fazer um parênteses, que não é nem de glaucoma congênito primário, mas frequentemente essas crianças recebem a prescrição de colírio combinado de antibiótico e corticoide. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Pode ser desde, por exemplo, o colega prescreve um antibiótico corticoide uma semana. Eu já atendi mãe, que a mãe chega, não, eu fiquei usando até o colírio acabar. Então, a mãe fica usando aquele colírio durante um mês, mais de um mês, ou também obstrução congênita do nasolacrimal, é prescrito usar esse colírio de 3 em 3 horas durante um mês. A consequência disso pode ser o desenvolvimento de um glaucoma que nós chamamos pseudocongênito, que é desencadeado pelo corticoide. Ele promove, vamos dizer assim, um desarranjo na malha trabecular e ocorre um aumento da pressão do olho. Então, a criança desenvolve sinais e sintomas característicos como se fosse de um glaucoma congênito primário, e, na verdade, isso foi ocasionado pelo corticoide. E importante, às vezes a suspensão do corticoide não é suficiente para retroceder o quadro de comprometimento do trabecular e aumento da pressão ocular, e a criança tem que ser submetida a uma cirurgia, como numa criança com glaucoma congênito primário. Traumas prévios também que a criança apresenta podem gerar aumento da pressão ocular. E cirurgias, como a cirurgia de catarata, que o Bruno mencionou. Na história familiar, deve ser observada se há consanguinidade dos pais, caso na família. O glaucoma congênito primário, a herança, são casos esporádicos, na verdade, mas em um pequeno número de casos pode haver uma herança autossômica recessiva. Então, tem-se que ter atenção à consanguinidade dos pais e casos na família. Então, um diagnóstico. Os sinais que a criança apresenta: opacidade corneana, como aqui observada, aumento do diâmetro corneano e, às vezes, dilatação dos vasos palpebrais. Então, por exemplo, essa foto aqui de uma colega neonatologista que já na sala de parto observou essa opacidade do olho direito
No olho esquerdo não dá para notar bem, mas na verdade tinha também uma pequena opacidade, e essa criança foi examinada e apresentava glaucoma congênito primário e foi operada. Esse outro caso também, ele foi examinado com 16 dias, opacidade no olho direito, no olho esquerdo não apresenta uma opacidade, não apresenta opacidade, na verdade, mas o diâmetro corneano, ele é visivelmente aumentado, então chama atenção para a possibilidade do glaucoma congênito primário, que é o caso desse bebê que tinha nos 2 olhos. Esse bebê, esse fofo, ele chegou para a gente com mais ou menos 4 meses. Então, assim, ele tem um diâmetro corneano muito grande e a mãe não observou isso, e também aos exames de rotina que ela realizou, isso não foi observado. A criança tem um olho bonito, grande, não apresentava nenhum sintoma, até que, nessa fotografia, infelizmente, eu não consegui uma mais nítida, mas ele apresentou uma opacidade aqui no centro da córnea, pequena, mas foi o suficiente para a mãe procurar o atendimento. E aí a gente observou, constatou glaucoma congênito primário nos 2 olhos, e ele foi operado. Essa criança, um quadro semelhante, ela apresentou subitamente uma opacidade central na córnea, só que houve uma demora de atendimento dessa criança por diversas circunstâncias, enfim. Então, essa opacidade se tornou mais densa, pior, e isso gera um prognóstico mais reservado com relação à qualidade de visão dessa criança no futuro, porque essa opacidade, frequentemente, quando operamos congênito, apresenta essa opacidade, e depois da cirurgia, ela desaparece. Só que quando ela já tem um quadro mais cicatricial, mais tardio, ela pode não desaparecer e causar dificuldade, né, e causa dificuldade de acesso da imagem ao fundo do olho e causa um desenvolvimento ruim da visão da criança. Essa criança eu nunca examinei, eu recebi essa foto de um colega me perguntando: Cláudia, o que você acha? Pode ser glaucoma congênito primário? Eu falei, sim. Ele não tem nenhum sintoma, nem fotofobia, nem blefaroespasmo, nem lacrimejamento, mas existe uma simetria significativa entre o diâmetro corneano dos 2 olhos. Então, isso já vale uma investigação diagnóstica. Essa criança, ele teve uma evolução muito ruim, um quadro muito complicado. Essa foto é só para mostrar a dilatação dos vasos palpebrais. Além dos sinais, os sintomas, então, a criança vai apresentar fotofobia, blefaroespasmo e lacrimejamento. Então, essa criança, blefaroespasmo, o olho fechado, ele tem dificuldade de ficar com o olho aberto na luz, ele não quer, as crianças não saem ao sol, elas não querem sair de casa. Essa criança, a gente operou, vejam, ela já é bem grandinha, e foi até assim, a nossa fellow lá ficou até emocionada, porque a criança chegou tolhida, abraçada ao colo da mãe, não abria os olhos, e a mãe falou que ela não saía na rua, não queria sair do quarto, só queria ficar no escuro. E a gente operou 1 semana depois, a residente tirou essa foto, ela com os olhos abertos e correndo pelo ambulatório, feliz, e a mãe também. Com 1 semana de cirurgia, ela já tinha melhorado bastante da sintomatologia com a baixa da pressão ocular. Esse aqui é um lacrimejamento, né, que eles podem apresentar. Esse aqui é um glaucoma congênito bilateral grave, essa criança. Muito bem. Os exames, então, para a gente confirmar o diagnóstico, eles são feitos sob narcose em crianças abaixo de 3 anos, devido à dificuldade de colaboração para o exame, a gente realmente não consegue fazer. A partir de 3 anos, podem ser tentados alguns exames com aparelhagem adequada, enfim, a gente consegue. Então, na biomicroscopia da córnea, com o aumento do tamanho do olho, a córnea sofre um estiramento. Então, o limbo, que é a região de transição entre a esclera e a córnea,
fica difuso, distendido, é difícil a gente delimitar o limbo e até achar o local adequado para a cirurgia. E ocorrem rupturas na membrana de DCM, que é uma das camadas da córnea, que a gente chama de estrias de Raab. Então, aqui tem uma linha que vocês observam, é uma das estrias de Raab. Aqui, o limbo difuso, como eu falei, não existe um limite muito claro entre a córnea e a esclera, então isso dificulta bastante a localização do lugar adequado para realizar a cirurgia. Aqui são as estrias de Raab. Elas geralmente elas podem ser na periferia, então elas são mais concêntricas quando elas são periféricas, e no centro, quando elas aparecem no centro, elas são mais irregulares. A córnea também, ela apresenta um edema, então começa com uma ceratopatia microbulosa superficial, quer dizer, o epitélio da córnea, que é a camada mais externa, começa a ficar edemaciado, depois toda a extensão da córnea fica edemaciada, quer dizer, a córnea fica edemaciada tanto em extensão quanto em toda a profundidade. E esse edema é que vai gerar a fotofobia nas crianças. Outra alteração que elas apresentam são a hipoplasia da íris. Ela é uma íris rarefeita, sem características normais, não é? E as pálpebras, como eu mencionei, a dilatação das veias da pálpebra superior. É importante, fundamental, a realização da medida da pressão ocular e que estudos de Sampaolese e de Sirota mostram, de Sampaolese, ele fez o estudo em bebês normais e observou uma pressão de 8,5 milímetros ao nascimento, com aumento de 0,85 milímetros de mercúrio por ano até os 5 anos de idade. Sirota observou uma pressão de 8, mais ou menos 2,31 milímetros entre 0 e 1 ano, até 14,88, mais ou menos 2,67 milímetros, entre 11 e 12 anos. A medida do diâmetro corneano também, que fica aumentado, como até o Bruno já mostrou também, no recém-nascido ele é em torno de 9,5 a 10,5, um diâmetro de 11,5, 12 já levanta a suspeição de glaucoma congênito, ele pode chegar até 12 milímetros nos maiores de 3 anos. Com um diâmetro de 13, 14, já existe a suspeita de glaucoma. Então, aqui é a medida do diâmetro corneano, que a gente faz com um compasso. Tá? Até uma coisa que eu queria mencionar, quando eu falei, às vezes a criança está sem nenhum sintoma e subitamente aparece a mancha branca no centro do olho, porque a pressão vai aumentando, o aspecto do olho está normal, a criança não apresenta queixas a princípio, então ocorre uma ruptura na membrana de DCM, como aquelas que eu mostrei, e o humor aquoso infiltra o estroma da córnea. Então, de repente, aparece aquela mancha branca, que aí é então quando os pais percebem tem alguma alteração no olho da criança. Fazemos também a paquimetria, que é um exame que mede a espessura da córnea, e essa paquimetria, então, com o aumento da pressão, a córnea fica com a espessura aumentada, após a cirurgia, essa espessura diminui com o desaparecimento do edema. A gente consegue quantificar isso com a paquimetria. A gonioscopia é um exame muito importante para identificar a malformação que aparece no ângulo da câmara anterior, só que frequentemente a gente não consegue fazer, porque a córnea está opacificada, a gente não consegue ver o ângulo. Então, aqui repetindo aquele desenho esquemático do ângulo da câmara anterior, só para vocês se lembrarem. Aqui, então, é uma fotografia de um ângulo normal, a íris, olha, então aqui marronzinho, rente à íris, tem o corpo ciliar, que está aqui, a faixa ciliar, melhor dizendo, que é a representação angular do corpo ciliar.
Depois, aqui mais branquinho, tem o esporão escleral, que aqui aparece como essa linha amarela. Depois, aqui em vermelho, está o canal de Schlemm. Normalmente, esse vermelho não aparece. Eu escolhi essa foto porque isso aqui mostra sangue no canal de Schlemm. Então, a gente consegue ver exatamente a localização do canal de Schlemm. E a malha trabecular está na frente, na nossa direção aqui, né? Ela está na frente a malha trabecular está na frente do canal de Schlemm, que é aqui, né? A malha trabecular está aqui, o canal de Schlemm atrás. Ali a gente vê, daquele ângulo, o trabecular é pouco pigmentado, então a gente vê o sangue no canal de Schlemm. Isso às vezes pode acontecer. Então, no glaucoma congênito, existe esse tecido. Lembra-se que eu falei que, né, uma interrupção no desenvolvimento na vida intrauterina no 7º mês, então fica esse tecido persistente obstruindo a passagem do humor aquoso, ele não consegue chegar lá na malha trabecular e para o canal de Schlemm. Essa foto aqui, então, é do livro da doutora Cristiane Rolim e do Dr. Bruno, de glaucoma pediátrico, e ela mostra, então, esse tecido anômalo, que aqui a gente observa um diagrama, né? E aqui é uma outra apresentação, que a íris, ela tem uma inserção alta no ângulo, ela obstrui a visão das estruturas angulares, e aqui, então, uma fotografia do ângulo equivalente. A fundoscopia. Como o Bruno mencionou, o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então, o que está sendo danificado no glaucoma é o nervo óptico e a transmissão da imagem pelo nervo óptico até o cérebro. Então, aqui a gente tem uma fotografia de um disco óptico, que o disco é a visão que nós temos do nervo óptico, né? O nervo começa aqui, e ele tem uma escavação, um espaço dentro dele, as fibras nervosas passam dentro do anel escleral, e o espaço que sobra entre elas é a escavação. Então, no glaucoma, essa escavação vai aumentando de tamanho. Então, essa fotografia aqui, inclusive, é de um bebê, é difícil fazer esse tipo de fotografia, porque geralmente a córnea está edemaciada e a gente não consegue fotografar. Então, o tamanho dessa escavação, a gente faz uma relação, a gente divide aqui em 10 partes aproximadamente e faz uma relação de 1 para 10. Então, a escavação, normalmente, ela vai ter que ocupar 3 partes aqui do total do disco óptico. Então, quando essa relação escavação-disco é maior do que 0,3, ou existe uma diferença do tamanho da escavação, no bebê isso é, até segunda ordem, a possibilidade de um glaucoma congênito primário. Uma escavação maior que 0,3 em recém-nascidos é 3% da população, aproximadamente. Então, é uma coisa que acontece na vigência do glaucoma congênito primário. E é um sinal precoce do aumento da pressão ocular. Rapidamente, o nervo óptico se torna escavado. Essa escavação é reversível com a redução da pressão intraocular. Só que essa reversão é anatômica, porque o dano funcional já aconteceu sem retorno. O outro exame que a gente faz é a ecobiometria, porque no glaucoma, como eu mencionei, existe um grande aumento do diâmetro do olho, né, dos segmentos anterior e posterior do olho. Então, esse aumento, o Sampaolesi, ele estabeleceu curvas de crescimento de olhos normais e patológicos em função da idade, entre 1 mês e 84 meses. Então, ele observou, a gente consegue acompanhar o crescimento do olho de um bebê, o crescimento do olho normal, e a gente acompanha o crescimento do bebê do glaucoma congênito. Ele vai ter um olho com um diâmetro aumentado, então a gente mede esse diâmetro, coloca numa curva e verifica
quão fora da curva esse paciente está, assim como no pós-operatório, é um parâmetro muito importante para a gente acompanhar se esse crescimento vai parar ou vai diminuir, de modo que ele entre na curva normal de crescimento. Ele registra não um momento determinado, mas o que ocorreu durante um período prolongado. E também não sofre influência de anestésicos. A medida da pressão realmente é uma medida isolada. Quer dizer, o crescimento do olho é a ação que houve da pressão num determinado período de tempo para se observar o crescimento do globo ocular. E um detalhe que eu mencionei aqui é porque, quando nós vamos examinar os bebês, a anestesia promove a redução da pressão intraocular. E a medida do diâmetro corneano não sofre influência dessa anestesia. O diagnóstico diferencial, então... Oi? Desculpa, só para avisar que a gente já passou um pouquinho dos 20 minutos, tá? Já está acabando. Tá, obrigada. O diagnóstico diferencial é feito com as outras formas de glaucoma congênito e com outras causas de aumento do diâmetro corneano e da opacificação corneana. Megalocórnea, que é uma córnea, uma alteração ligada ao X, em que existe um diâmetro corneano aumentado, sem que haja as outras alterações ligadas ao glaucoma. Distrofia endotelial congênita hereditária, uma doença que acomete a córnea, que gera opacidade. Inclusive, uma daquelas crianças que está examinada lá atrás, ele teve durante bastante tempo um diagnóstico de distrofia, até a gente verificar que ele tinha, na verdade, glaucoma. Trauma obstétrico, que pode haver estrias na córnea, né, sem que tenha relação com pressão. Causas de lacrimejamento, epíforo ou fotofobia, aquela obstrução do ducto nasolacrimal, que eu falei, infecções oculares, abração corneana, podem causar essa sintomatologia e tem que entrar no diagnóstico diferencial. E anormalidades do nervo óptico, malformação congênita, aumento fisiológico, alteração do disco óptico em miopias, podem simular uma alteração de glaucoma congênito primário. E, para terminar, o tratamento cirúrgico dessas crianças é urgente. Eu costumo falar para os residentes, quando aparece lá um bebê, eu falo, gente, a cirurgia é para ontem. E o tratamento clínico não é eficiente. O que a gente tem que fazer é uma cirurgia para restaurar o trajeto natural do fluxo do humor aquoso. Então, a gente faz ou a goniotomia, que é uma técnica que precisa de transparência razoável da córnea para que se consiga ver o tecido, aquele tecido anômalo, ele é cortado com o equipamento adequado. A trabeculotomia, que é a cirurgia que eu tenho familiaridade, que a gente faz um acesso externo ao canal de Schlemm e àquele tecido, eu vou mostrar para vocês. E trabeculectomia, implantes de dispositivo de drenagem, procedimentos ciclodestrutivos, é uma criação de fístulas de vias alternativas, locais diferentes de drenagem do humor aquoso, quando a gente não tem sucesso com a goniotomia e a trabeculotomia. Aqui só uma fotografia daquele limbo difuso, que é difícil achar, para a gente chegar ao local adequado. A gente faz um furinho aqui na esclera, por onde a gente penetra com o trabeculótomo, que é esse aparelho, com essa sempre me falta a palavra, esses caninhos aqui, depois eu vou lembrar a palavra correta. E, então, esse aqui é uma cirurgia, só para terminar, da fellow lá dos servidores, meu braço direito lá. Vocês vão ver que são dois, entra naquele orifício e vai para dentro do canal de Schlemm. O externo serve como guia. E depois ela vai girar, vocês viram? Ela girou com o braço do trabeculótomo, ela corta do canal de Schlemm para dentro, corta o tecido persistente. Last but not least, essa criança tinha uma mãe enfermeira, que tinha sido enfermeira.
Então, assim, ela foi examinada, inclusive, por um excelente oftalmopediatra. Ele ficou na dúvida, porque olha essas fotos, ora parece, ora não parece, olha aqui parece mais, enfim. Nem sempre é fácil identificar isso. Mas ela tinha pressão 25 no olho e 40 no outro, e eu operei, e ele está muito bem agora, operou os 2 olhos, usou óculos, hoje sequer óculos ele usa. Então, assim, o diagnóstico precoce, preciso, a intervenção a tempo e a hora são fundamentais para a gente obter esse resultado aí. Tá bem? É isso, desculpe a demora. Agora... Oi, Cláudia. Não, foi excelente, obrigada. As pessoas estão elogiando as aulas do professor Bruno, professora Cláudia, excelente. É importante salientar, trazer essas imagens, as pessoas verem como é que é esse dia a dia. Eu sei, porque eu já fui pediatra, eu tenho muito contato com pediatra, há uma preocupação grande de não se ver, de se deixar passar, então é importante isso na suspeita encaminhar, né, para poder ser investigado. E a questão do corticoide, que a gente sempre conversa nas palestras com pediatras também, que não prescrevam corticoide, porque esse colírio vai durar, vai restar colírio no frasquinho, as mães acabam usando indiscriminadamente por conta própria, e isso não passa sem uma consequência. Ótimo, Cláudia, muito obrigada. Agora a gente convida, então, a professora Cristiane Rolim para falar, então, sobre a epidemiologia e o projeto. Viviane, muito obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. E a tela está bem? Deu tudo certinho aí no compartilhamento? Ok. Bom, então, meus colegas já falaram a grande parte das coisas importantes que a gente precisa passar para os pediatras e para os oftalmopediatras que estão nos vendo. Foram excelentes as aulas, então eu não vou me alongar, eu só vou falar um pouquinho do que a gente pensou e está fazendo. A SBGzinha é um braço da Sociedade Brasileira de Glaucoma, presidida atualmente pelo Dr. Augusto Paranhos, que foi meu parceiro para a gente, em conjunto, ter a ideia de montar esse braço separado para que se tenha uma atenção mais dedicada ao glaucoma na infância, desde que existe uma certa interface do glaucoma pediátrico com a oftalmopediatria. Então, a gente teve essa ideia, né? Eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre o que é cegueira, né? A gente fala para os pediatras, cegueira, mas nem sempre os pediatras sabem como é que a gente avalia isso. Essa aqui é uma tabela que está sendo divulgada pela Organização Mundial de Saúde atualmente, classificando a cegueira em graus um pouquinho diferentes do que a gente vinha classificando anteriormente, inclusive do ponto de vista acadêmico. Então, pessoas que enxergam naquela tabela que a gente projeta ou aponta para os pacientes menor do que 20/70, ou seja, de 20/70 para melhor, são consideradas pessoas com a visão normal ou com uma deficiência visual leve. Daqui para cima é considerada deficiência visual moderada, inclusive chegando até a cegueira completa, que seria a ausência da percepção de luz, né? Então, as estatísticas mostram que crianças que têm glaucoma na infância, por volta de 60% delas conseguem uma visão que a gente considera de visão, baixa visão ou visão normal, e 30% evoluem para cegueira. Então, o que acontece? Quando a gente consegue intervir precocemente, como a doutora Cláudia mostrou, a gente consegue um sucesso bastante satisfatório, a gente estabelece meios transparentes de forma que a criança consiga passar pelo período crítico de desenvolvimento visual e consiga ter uma percepção visual adequada. Agora, se a gente não trata no momento adequado, a gente vai tendo uma evolução natural da doença. E esse é um caso que chegou para nós, que a família não quis intervir, já uma moça, uma adolescente, que teve aí a evolução natural da doença. Então, a córnea extremamente cicatrizada, um olho extremamente alongado, as estruturas oculares todas distendidas e com afinamentos. O cristalino, ele estava completamente solto, porque ele teve uma desinserção da sua posição normal, opacificado, e essa mocinha tinha percepção luminosa em ambos os olhos. Então, só para mostrar para vocês o que a gente considera cego, né?
E a cegueira na infância, apesar de ser uma situação rara, quando a gente compara com a cegueira dos adultos em geral, a gente sabe que catarata, na verdade a ametropia é sempre a causa principal de cegueira no mundo, mas é uma causa totalmente tratável. Em relação às doenças, catarata, retinopatia diabética e glaucoma são as causas mais comuns de cegueira do adulto, mas na criança, apesar de ser muito rara, a gente tem um impacto muito grande, são 14 milhões de crianças cegas no mundo. E por que a gente acha que é importante? Porque além de ser extremamente custoso para a sociedade, porque elas vão ter uma dificuldade maior de se inserir, nos países de baixa renda, a mortalidade é 60% maior em crianças cegas quando comparadas a não cegas. Então, é muito importante que a gente não deixe a criança evoluir para essa situação, e existem, como a doutora Cláudia falou, uma série de situações que predispõem a criança a não conseguir chegar à excelência do tratamento, né? E, em geral, as causas mais comuns de cegueira na infância, que são as ametropias, que eu falei, que são facilmente corrigíveis, né? É uma questão mesmo de atuação aí dos sistemas para que elas consigam ter os seus óculos prescritos. Retinopatia da prematuridade, catarata, opacidades congênitas da córnea e glaucoma são as causas principais nesse grupo. E quais são as grandes barreiras que a gente enfrenta para uma criança com glaucoma conseguir não chegar na situação que a gente apresentou? Primeiro é o diagnóstico, né? É muito difícil, como vocês viram, de a gente disseminar as informações e que os pediatras consigam detectar, e não é uma coisa fácil também, muitas vezes, para o oftalmopediatra ou para o oftalmologista geral diagnosticar. Fazer o diagnóstico e fazer com que a criança chegue a um oftalmologista que atenda a criança também não é um caminho fácil no Brasil, tá? Parece ser, mas de fato não é. Na verdade, vocês pediatras sabem bem que mesmo o pediatra não está em todas as cidades via Sistema Único de Saúde no Brasil, que dirá um oftalmologista capacitado a atender criança. Então, nós temos essas barreiras que precisam ser transpostas ao longo do tempo. Além disso, referenciar esses casos atendidos pelo oftalmologista para um centro terciário que possa fazer a cirurgia também é uma coisa muito complexa. Então, associar um centro que tenha uma estrutura para atender crianças pequenas do ponto de vista anestésico e ainda oftalmológico não é fácil de se obter no país, tá? Além disso, essas crianças vão ser submetidas a múltiplas visitas, cirurgias, exames sob sedação, e existem restrições para essas crianças chegarem nesses centros, muitas vezes moram afastadas, então tudo isso precisa ser pensado e contemplado para políticas de saúde. E, além disso, as crianças precisam de reabilitação, então elas precisam voltar para o centro de referência, que é o oftalmologista ou oftalmopediatra, para que ele possa fazer prescrições e manter os cuidados para que ela tenha uma habilitação do seu sistema visual ao longo do tempo, que a gente sabe que ele se dá nos primeiros principalmente nos primeiros 4 anos de vida. Então, como a doutora Cláudia já falou, esse é um quadro de glaucoma congênito primário, ele é bastante raro, na verdade acomete 1 para cada 10 mil nascidos vivos em média, existem populações com maior consanguinidade que acabam tendo uma prevalência maior, né, uma incidência maior, e contando todos os glaucomas na infância, nesse estudo de Minnesota, a gente tem 2,20 indivíduos em 100 mil habitantes menores de 20 anos. Então, é uma doença de fato rara, mas ela comete de maneira bilateral em quase 80% dos casos. A grande maioria se manifesta no primeiro ano de vida, 25% delas se manifestam no período neonatal, e 30% das crianças encaminhadas geralmente o fazem por familiares ou pediatras, tá? Existem já inúmeros genes descritos associados a essas doenças. O gene mais frequentemente descrito na literatura e também na clínica são variantes no CYP1B1, e existem populações em que essa mutação está presente em 100% dos casos de glaucoma congênito primário. Aqui no Brasil nós fizemos um estudo junto com a Índia e nós temos uma taxa bem menor, em torno de 50% de mutações desse gene, mas existem outros genes também associados ao glaucoma congênito primário, que é o LTPB2, o TEC atualmente é um gene novo, o maior que está mais associado ao glaucoma juvenil, e esses 3 últimos genes estão mais associados a digenesias mais complexas do segmento anterior, que também podem levar ao glaucoma associado. Tá? Então,
vocês, como pediatras neonatologistas, vão detectar o glaucoma no teste do olhinho em 25% dos casos, porque ele se manifesta de maneira neonatal só em 25% dos casos, e os demais casos vão ser detectados pelo pediatra ou pela família. Nós fizemos um levantamento recentemente, que vai ser publicado nos próximos meses, no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, em relação a quais os achados, quais eram as causas de encaminhamento dessas crianças que chegam ao serviço terciário. Foi bem interessante porque nós observamos que 50% dos casos encaminhados eram suspeitos e não foram confirmados como glaucoma, ou seja, existe também um over-encaminhamento por dúvida diagnóstica que vem lá do pediatra, do oftalmopediatra. Então, a gente precisa também dedicar tempo a treinar o oftalmopediatra para que ele já encaminhe o caso para o sistema terciário de saúde mais precisamente. Nos casos neonatais, 69% veio encaminhado pelos pediatras e os demais vieram buscados pelos pais. Nos casos de glaucoma congênito primário como um todo, os que se manifestam tanto neonatais como os que se manifestam até o 3º ano de vida, 97% vieram por sintomas observados, tiveram seus sintomas observados pelos pais. E dentre os sintomas, 23% dessas crianças tiveram epífora, 14% fotofobia e o blefarospasmo também, todos esses sintomas relacionados ao buftalmo, como a doutora Cláudia já mostrou anteriormente. Em relação aos glaucomas secundários, geralmente a criança é encaminhada por disco óptico suspeito, então os oftalmopediatras e os médicos oftalmologistas que atendem crianças, eles encaminham por discos ópticos suspeitos. Só que dentre esses, 50% não eram glaucoma no nosso estudo. Aqui a gente tem um caso em que existe uma progressão da escavação, e assim a gente diagnostica com muita clareza o glaucoma. Mas é muito difícil detectar essa evolução, porque ela acontece às vezes com um período grande de evolução. Mas a gente deve sim educar o oftalmologista geral e o oftalmopediatra para que ele detecte a alteração e encaminhe para os centros de referência já um caso com um diagnóstico mais estruturado. Então, existem várias outras causas que podem levar a um disco óptico suspeita de glaucoma. Então, algumas dessas situações são pessoas que têm a escavação do nervo óptico grande, né, sem ser patológico, hipoplasia do nervo óptico, a leucomalácia periventricular também pode causar a escavação aumentada, o coloboma do nervo óptico, a fosseta congênita e infecções neonatais, como zoster e zika, que foi esse trabalho que nós publicamos em 2019. E voltando a falar do corticoide, é muito importante a gente passar para vocês a informação do corticoide exaustivamente, porque as crianças parecem ser mais suscetíveis à elevação da pressão com o uso do corticoide. Então, se nos adultos, por volta de 15% é altamente responsivo, ou seja, a pressão eleva em 15%, em 15 milímetros de mercúrio ou mais, as crianças, quase 33%, se elevam, têm a pressão intraocular elevada com o uso de dexametasona por 4 semanas. Portanto, é muito importante que a gente tenha muita parcimônia na prescrição de corticoide. Existe um trabalho bastante importante do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto aos órgãos reguladores, a Anvisa, para tentar fazer com que a receita do corticoide também seja controlada e que ela fique retida na farmácia. Então, falar um pouquinho da Sociedade Brasileira do Glaucoma Pediátrico. Essa foi uma manifestação nossa da Sociedade Brasileira de Glaucoma, de fato, para chamar atenção para essa doença que tem uma alta letalidade, né, uma alta evolução para cegueira, e que, de fato, se cuidada, ela tem um prognóstico muito melhor. Então, nós fundamos a Sociedade Brasileira do Glaucoma Pediátrico em 2020. A nossa ideia, o Bruno faz parte da diretoria, e a nossa ideia é que a gente pudesse melhorar o cuidado destinado a essas crianças que sofrem de glaucoma no Brasil, promover reuniões anuais para discutir casos complexos e ajudar na educação do médico do serviço terciário que atende essas crianças, tentar promover colaborações internacionais de forma que a gente possa melhorar o nosso cuidado no país e também fornecer apoio aos colegas
informação na área do glaucoma pediátrico, né? Então, em relação a melhorar o atendimento, nosso trabalho inicial está direcionado a educar a rede primária, que seria, de fato, a gente tem duas redes primárias, a dos pediatras, que nos referenciam os glaucomas congênitos primários e os glaucomas secundários que aparecem no período neonatal, e também os oftalmologias que se dedicam a atender crianças para mandar os casos suspeitos de glaucomas por outros achados, que principalmente pelo achado do aumento da escavação do disco óptico. Além disso, a gente gostaria muito de estabelecer uma rede de referência e contra-referência para que a gente pudesse manter nos serviços terciários os casos que necessitam no tratamento cirúrgico e também ajudar a montar uma rede de serviços terciários pelo Brasil, de forma que a gente, especialmente nesse momento da pandemia, poupe os pacientes de grandes deslocamentos, porque a gente sabe que ainda muitas crianças do Brasil e familiares se deslocam para os centros terciários do Sudeste para receber assistência médica. Então, pensando nesse sentido, a gente começou com a educação ao pediatra. Não sei se vocês estão ouvindo, mas esse é um vídeo que nós fizemos. O som não está vindo não, Cristiane. Ah, tá bom. Na verdade, para mim está saindo o som. Infelizmente, acho que eu não consigo passar para vocês o som. Depois eu posso passar o vídeo para quem quiser. É um vídeo para lembrar e chamar a atenção dos principais sintomas. É um vídeo muito curto que a gente pode espalhar pelas redes, o que melhora bastante a comunicação entre nós e os pediatras, né? E sempre ressaltando que, se houver dúvida, é melhor encaminhar para o oftalmologista. Então, foi a partir desse videozinho que a gente começou também a ter contato maior com os oftalmologistas. Ele realmente se espalhou pelas redes e eu recebi várias ligações, vários contatos pedindo nas sociedades para que a gente pudesse divulgar o trabalho, né? E também, uma outra situação que foi muito útil para nós, agora a gente teve no dia 22 de maio, próximo do dia 26, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, um evento promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, que tinha como objetivo mobilizar a sociedade para aumentar a atenção em relação ao tratamento e ao diagnóstico do glaucoma. E nós tivemos um grande espaço, né? Nós fomos agraciados aí com a possibilidade de dar entrevistas falando sobre a doença e também convidar colegas pediatras e oftalmopediatras para conversar sobre essa possibilidade de montar uma rede e aumentar aí a atenção em relação à nossa doença e, quem sabe, levar essas ideias para o sistema de saúde, para que a gente possa formalizar essas nossas ideias, né? Então, aqui nós temos o professor Clóvis, que já foi da Sociedade Brasileira de Pediatria e também, acho que ainda trabalha muito com bioética, e vários outros colegas aqui que foram bastante importantes, estão muito ligados também à educação médica e também tem como objetivo espalhar aí a notícia de que a gente está trabalhando no sentido de tentar ajudar o combate dessa doença. E aí, também, aí com nossos colegas glaucomatólogos, nós conseguimos contato com vários centros no Brasil, e, para nossa surpresa, nós conseguimos localizar 47 centros que têm a possibilidade, tanto do ponto de vista estrutural, como de recursos humanos, para tratar essas crianças, né? É uma rede terciária de atendimento, todos eles atendem SUS, surpreendentemente, tem gente em todos os estados, e o que nós desejamos é que a gente estruture essa rede de forma que sejam referenciados para elas apenas os casos realmente que precisam de tratamento cirúrgico, e que a gente possa ter essa possibilidade de ter uma referência e contra-referência para que essas crianças cheguem a serem tratadas em toda a sua totalidade, né, em todo o curso do tratamento, e mais próximo de suas residências, tirando o ônus grande das famílias de se locomoverem, especialmente nesse momento da pandemia. Além disso, a gente está promovendo eventos direcionados para esse grupo do atendimento terciário, que é para a gente se manter atualizado, né? Então, nós vamos ter agora, no dia 26 de junho,
um curso sobre genética, que muita coisa está mudando e a gente precisa estar sempre atualizado, e quem sabe também ter a possibilidade de fazer algumas testagens pelo SUS. E também a gente vai entrar em contato com os colegas de outros países. Aqui a gente tem o presidente da Sociedade Indiana do Glaucoma Pediátrico, que foi a sociedade que nos deu a ideia, que nos fomentou a ideia de fazer a nossa sociedade aqui brasileira, e também essa professora do Egito, que tem uma experiência muito grande, porque eles têm uma prevalência muito grande de glaucoma na infância lá no Egito, por causa da consanguinidade. E era isso que eu tinha para falar. Na verdade, eu agradeço bastante a oportunidade de poder expor um pouquinho sobre a nossa área de atuação. Eu acho que em conjunto a gente fica mais forte, e faço votos que a gente consiga lidar melhor com essa situação, e estamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar um pouquinho a respeito. Estou conseguindo liberar aqui a câmera. Professora Cristiane, obrigada. A gente abre as perguntas, se alguém tiver. Eu aproveito para dizer que o filme que você passou, ele está disponível nas mídias sociais da Soperge. Se alguém quiser acessar também, a gente colocou nas mídias, então o filme está disponível lá, com o som direitinho, como você tinha já nos passado, a gente colocou lá. Eu acho essa questão da genética interessante, porque amplia uma gama de exames de rastreamento que a gente pode vir a estar utilizando, né, num diagnóstico que é difícil, requer assim, muita precisão nessa indicação, porque a gente vai ter que sedar a criança, levar para centro cirúrgico, fazer uma anestesia geral, então isso é às vezes uma coisa que deixa as pessoas um pouco preocupadas, então a gente tendo umas gamas de exames para investigar, para ajudar, é essencial, né? E essa questão da premência do tratamento, que a gente precisa de um diagnóstico, de um tratamento precoce para a gente poder estar tendo bons resultados visuais, apesar da doença não ser uma doença tão prevalente para a gente aqui, é determinante de cegueira, caso o paciente não seja diagnosticado e tratado de maneira eficaz, né? Queria ver com o professor Bruno, professora Cláudia, se eles querem fazer mais alguma colocação. Eu vou aproveitar, já que não teve nenhuma pergunta até agora, perguntar a experiência de vocês. A gente, no consultório, costuma fazer o rastreamento com o tonômetro iCare. A gente, por experiência, vê que ele dá um resultado de pressão um pouco além do que a gente espera, e saíram 2 pôsteres sobre isso agora no Congresso de Oftalmopediatria americano também, reafirmando isso. Vocês costumam utilizar como um instrumento de screening, de rastreamento, de seleção dos pacientes que vão ser levados a centro cirúrgico? Oi, Assim, para o pessoal da pediatria que não conhece, é um instrumento que a gente consegue medir a pressão intraocular da criança, só que a gente não precisa de pingar colírio, e a gente, o meu, pelo menos o que eu tenho, não é esse último modelo que você pode usar com a criança deitada. Então, é um limitante que a gente tem que ter uma criança já maiorzinha para poder medir com ele sentadinho, né? Mas é muito mais fácil de fazer do que o tonômetro de aplanação, que é o que a gente usa nos adultos e nas crianças maiores. Aí a experiência de vocês. Só para a gente contextualizar, o método ouro de medida da pressão intraocular é um tonômetro chamado tonômetro de Goldman. Isso. Para a gente fazer essa medida, a gente precisa instilar 2 colírios, sendo que um deles é um anestésico, esse colírio ele arde na hora que pinga, e só nesse colírio você já perde, em muitos pacientes, a oportunidade de conseguir alguma medida da pressão. E depois de instilado esses colírios, você ainda precisa encostar um instrumento que tem em torno de 3 milímetros de diâmetro na córnea da criança. Então, é muito difícil você fazer isso num bebê ou mesmo nas crianças pré-escolares. Em 2014,
2014, talvez, eu já me perdi um pouco no tempo, eu e a professora Cristiane Rolim fizemos um trabalho comparando o tonômetro de iCare com o tonômetro de Goldman. O iCare, ele, ao contrário do Goldman, você não precisa anestesiar, a pontinha dele tem menos de 0,5 milímetro, e a velocidade com que ele é deslocado em relação ao olho é menor do que a velocidade do próprio piscar. Então, para fazer a medida da pressão nas crianças, você não precisa instilar sequer um colírio anestésico. E a gente fez em crianças pré-escolares, na faixa de 5 a 6 anos de idade, e de todas as crianças que a gente tentou, em torno de 30% a gente não conseguiu fazer a medida da pressão intraocular com o tonômetro de Goldman, enquanto com o iCare a gente não conseguiu fazer a medida em torno de 4% apenas. Então você ganha em muito a adesão a alguma medida da pressão, por mais que ela hiperestime a medida do valor pressórico. Então, isso já não só do nosso trabalho, mas outros trabalhos na literatura mostram que o iCare, ele numa faixa de 10 a 21 milímetros de mercúrio, ele hiperestima na casa de 3 milímetros de mercúrio. Em valores muito mais altos do que 21 e abaixo de 10 milímetros, aí ele hiperestima mais ou ele vai hipoestimar a medida. Então, como instrumento de triagem, ele é excelente. Eu não me preocupo em ele hiperestimar muita pressão em valores alterados, porque se o valor é alterado, eu vou levar essa criança para narcose. Mas se ele vier normal, eu tiro uma narcose do meu serviço, né? E a gente ganha em agilidade no nosso atendimento, e também para a criança que não vai ser submetida a uma anestesia de uma maneira desnecessária. Então, o fato dele hiperestimar a pressão, em especial em valores acima de 21 milímetros de mercúrio, em absolutamente nada me preocupa. Se eu tiver um valor desse aí, eu vou examinar a criança de uma outra maneira. Certo. Só concluindo, eu concordo, é exatamente isso que o Bruno falou, a importância, porque diminui muito o número de sedações, de ter que levar a criança para o centro cirúrgico para sedar. Nossa, vocês estão ótimos, porque eu tenho mais dificuldade para tonometrar com o iCare, não acho tão fácil assim, não. Quer dizer, o aparelho em si é tranquilo, mas a criança fica parada, porque tem que ser perpendicular ao olho, né, tomar alguns cuidados, assim, mas com o treino vai. Mas o mais importante é mais a gente no serviço público, que tem esse gargalo de anestesia, sedação, faz bastante diferença. Sabem tudo, falaram tudo. Estão perguntando aqui, professora Cristiane, desses 47 centros do SUS do Brasil, quantos deles têm o iCare? Eu não conheço aqui no Rio, pelo menos serviço público com o iCare, eu não conheço. Os servidores a gente tem o iCare. Então pronto. O iCare também não é a versão mais nova, né? Essa é bem mais recente, E depois que você sedou, aí a gente pode usar outros... outra coisa, exatamente. Não tem problema. Ajudaria ele deitadinho, mas aí você pode... A gente usa aqui na prefeitura também, agora eu estou lembrando, a gente não tem o iCare, mas para os nossos bebês nas maternidades, a gente tem o Perkins. Então, a gente consegue fazer a tonometria com eles deitadinhos. Só que é realmente assim, uma avaliação, porque com eles mexendo tem que ser um bebê bem tranquilo, sem estar sedado, mas a gente consegue fazer a avaliação com o tonômetro de Perkins. A gente tem isso aqui na prefeitura, para as nossas unidades neonatais. Para responder a Carolina, a gente não fez esse questionamento na nossa avaliação, porque, de fato, eu não acho que seja... Eu acho que ajuda muito o iCare, mas ele não é imprescindível. Eu acho que se você tem dúvida, você leva a criança para a sedação e faz o Perkins como é feito há 100 anos, mais ou menos, né? Isso, Então, eu não tenho essa informação, mas o que eu me ative muito a pesquisar nesses centros é a estrutura anestésica para menores de 1 ano. E essa, acho que só 2 centros não tem para menores de 1 ano. Então, surpreendentemente, 47 centros têm condição de atender desde o neonato até a criança maior, o que eu acho que é bem importante, na verdade.
Muito importante, com certeza. A gente, às vezes, aqui no Rio, a gente tem, às vezes, dificuldade para até outras situações, mesmo em hospital geral, às vezes, bebê recém-nascido, ou se for prematuro, às vezes, aí, mesmo com equipamento, a gente tem a dificuldade da equipe de anestesia, às vezes, não se sentir preparada de anestesiar um bebê tão pequeno. Então, isso é uma situação que a gente, mesmo numa cidade grande, num hospital estruturado, e a gente passa por essa dificuldade também. Da equipe se sentir com experiência suficiente para poder... Até na saúde suplementar é difícil. Até na saúde suplementar. Então, assim, acho que deve ter 47 centros que se dispõem a agir junto com um grupo. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, surpreendente mesmo. Eu nem esperava, achei que ia ser uns 10 centros no máximo. Porque é uma situação que mesmo no privado a gente tem dificuldade, então não é só no público, ter esse N de serviços realmente surpreende, você está de parabéns de conseguir ter localizado isso tudo e consultado e ter a oportunidade de ter todas essas informações na mão, né, Cristiane? A gente sabe que é muito difícil, até você ter esse retorno, então deve ter sido fácil você conseguir esse retorno também deles todos. Agora, o que é importante é a gente poupá-los de não receberem casos só suspeitos, né, e a gente consiga direcionar mesmo as indicações e a verba para isso, para os casos que realmente precisam, né, então aí é que a gente precisa contar com a rede dos oftalmopediatras, né, porque, de fato, se a gente sobrecarregá-los, a gente vai acabar não conseguindo dar conta do recado, né, então... Isso. A gente conseguir drenar já com um certo critério, né? Encaminhar com um certo critério para esses serviços. Então, acho que era isso. Eu quero agradecer imensamente essa parceria da Sociedade Brasileira do Glaucoma Pediátrico, dos professores estarem aqui com a gente, foi extremamente gratificante. A gente deixa o nosso GT de oftalmopediatria da Soperj à disposição, aberto para sempre que vocês precisarem, quiserem fazer algum comunicado, quiserem se reportar aos pediatras aqui do Rio de Janeiro, a gente está à disposição. E agradecer muito aí, porque agregou muito conhecimento, muita experiência de vocês para todos nós, com certeza. Nós que agradecemos muito, obrigada para os meus colegas. Agradecer ao Diego, que ajudou a gente aí na organização e fica presente com a gente aqui até o final também. Diego, obrigada por tudo. Gente, boa noite, uma ótima semana e sucesso, viu, Cristiane, nessa empreitada aí. E a gente vai estar junto aí nessas próximas palestras. Obrigado, doutora. Estou parando a gravação aqui também, tá? Tá bom, obrigada, Bruno, Cláudio.